É pra ficar maluco? Então vamos ficar malucos. E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos finalmente o review com spoilers de The Flash. Antes tarde do que nunca e bem atrasado. Inclusive, é bem bizarro porque o Flash, Barry Allen, é meu terceiro herói masculino favorito da DC. E é meio bizarro porque quando eu era criança, é meio bizarro eu ainda lembrar disso, mas no começo eu não gostava de personagens arqueiros e de personagens velocistas, porque eu achava que era tudo muito inútil. Eu pensava, qual que é a vantagem em você só ser rápido? Se você não tem força, você vai bater fraco um cara rápido, de maneira rápida? Não vai adiantar do quê? Mal sabia como a física funcionava, mas beleza. Conforme o tempo daí passou e virou uma coisa muito louca, que basicamente meus personagens favoritos, muitos deles se restringem a velocistas e arqueiros. A vida é um negócio muito louco. É bizarro que, tipo, obviamente que quando a gente cresce, os desenhos animados e séries animadas, a maioria das vezes, era representado o Flash Wally West, principalmente lá até nos anos 2000, porque Barry Allen nos quadrinhos estava morto, dado a crise nas Infinitas Terras, e então o Wally West, que era o Kid Flash, acabou passando o manto, e ele ficou basicamente uns 30 anos assumindo o manto do seu mentor, né, enquanto ele estava morto, até o Barry Allen voltar no Renascimento e por aí vai. Mas só que, apesar do Wally West ele ser muito carismático e ele funcionar, na minha visão, muito nas animações do que apesar dos próprios quadrinhos, porque nos quadrinhos Jovens Titãs lá do George Pérez e Marvel Rumo da Vida, eu achava ele um pouco chato. Mas agora também tô lendo, né, a saga do Flash, que é da fase icônica e gloriosa do Mark Waid, né, que é basicamente o Flash Wally West, e que basicamente começou a aplicar todos esses conceitos de força de aceleração e todas as outras coisas que a gente conhece até hoje, que remete ao Flash, seja qual ele for. Então, apesar de tudo isso, eu sempre acabei me apegando mais ao Barry Allen. Apesar do Wally West ter essa veia cômica que acaba sendo relacionável e sendo, né, tipo aquele personagem engraçadinho que a gente acaba gostando, de certa forma meio fácil, o Barry Allen, ele ainda assim é um personagem leve, mas também não é super engraçadalho, pelo menos quando é abordado de maneira certa. E ele tem uma coisa que acaba fazendo com que a gente se identifique e seja algo até meio parecido, de certa forma, comparando com o Homem-Aranha, que é basicamente um personagem bem humano dentre todos os outros. Então, apesar de ele ter poderes super extraordinários de super velocidade, que são super mega apelões, se você for levar a física em consideração e tudo mais, ele ainda assim, na sua vida cotidiana, ele é uma merda. Apesar de ele ser super rápido, ele é super atrasado com tudo. O que é irônico pensar que o seu filme do Flash também está bem atrasado. Se você levar em consideração que o filme Flash está sendo produzido desde o começo dos anos 2000. Depois sendo remodelado, e até finalmente chegar em 2023. Então, né, mais tarde do que nunca. Apesar dele ser super rápido, ele sempre chega atrasado pra tudo e pra qualquer situação. Mesmo querendo ou não, porque ele também faz isso pra também, de certa forma, conseguir manter esse disfarce do porquê, né? Apesar dele ter a máscara toda coberta que ajuda, e ele acabar também aqueles maceios de mudar de voz, embaçar o rosto, pra ninguém muito próximo saber e se ligar que ele é o Flash. Ele faz essa coisa de sempre chegar atrasado pra nunca ninguém relacionar ele a só o Flash. Mas, realmente é meio bizarro porque acabo também me identificando com isso que, tipo, apesar de eu tentar fazer as coisas devidamente no meu ritmo, né, tentar fazer o mais rápido possível, parece que sempre na minha vida eu tô sempre atrasado pra tudo e pra qualquer situação. Parece que todo mundo já fez isso antes e eu tô fazendo muito tarde. É um negócio muito louco, faz com que a gente se relacione com esse Flash Barry Allen, e ele tem essa coisa bem familiar também, que ele tem uma relação com a mãe bem profunda, que acaba fazendo com que é um peso emocional muito interessante, que a gente acaba se relacionando. Ele tem galeria de vilões, que ele se chama literalmente assim. Ele é um personagem leve e até os seus vilões, tirando os velocistas e Flash Versus 1 e por aí vai, a sua galeria de vilões tem códigos morais, então eles são ladrões, muitas vezes fazem coisas mais ou menos atrozes, mas nem tanto, porque eles têm principalmente o Capitão Frio, essas coisas, não tem código de não matar pessoas, não matar inocentes. E tem até uns certos paralelos com o próprio Homem-Aranha, porque ele tem uma namorada ruiva, que nas adaptações, né, até nas animações, na série, nos filmes, não é bem praticado isso, mas não vou me aprofundar nisso. Mas enfim, tem a namorada ruiva, às vezes tem a namorada loira, né, que se não é a ruiva Iris West, é a loira Pat Spivot, que na série de TV funciona muito bem. No filme,
nem tanto, nem a Iris West nem tanto. Na série conseguiram transformar a Iris West em uma personagem super ultra mega irritante que estragava a série, e no filme também não é uma personagem lá muito relacionável, já adianto isso. É uma personagem que já não cria aquela muita empatia não, de qualquer forma que seja. É só realmente tratado como uma namoradinha do Barry Allen, é o crush dele, e é só isso. Não tem lá muito aprofundamento não, não sai muito além do básico de finalmente ele pedir pra sair com ela. E é só isso. Então, esse filme tá bem atrasado. Então, ele já mudou de muitas coisas. Então, ele já foi, tipo, pra seguir na esteira da série dos anos 90. Finalmente vamos fazer um filme do Flash pra ganhar um certo dinheiro, né? Vamos tentar fazer. Beleza. 17 anos depois, uns 14 anos, sei lá. 2013, 2014. E essa aí tava sendo produzido Batman vs Superman e foi escalado Ezra Miller. Teve uma super ultra mega polêmica na época, eu lembro até hoje, que ele não é loiro, ele tem o olho puxado, ele é gay. E trocentas mil outras coisas, que preconceitos, outras coisas. E, de certa forma, vamos já retratar que, né, o que é muita bala também as coisas com esse filme, é o Ezra Miller ter feito todo tipo de bizarrice diversa e controversa e sem sentido, e não vou ser eu que vou perdoar ele, não vou ser eu que vou relevar. Vou tratar mais adiante nesse vídeo tratando sobre o filme e sobre tudo que é relacionado a ele, mas adianto que o Ezra Miller não tem o meu perdão, não é porque eu tô passando pano, não. O que ele fez, muitas das coisas que ele fez tá bem errado e beleza, vamos ver se ele tá se tratando mesmo ou só foi aquela coisa de, né, vamos dar um mata-leão no Ezra Miller para não fazer mais merda, então ele mal aparece nas coisas, obviamente de marketing, cabine, essas coisas, ele só apareceu numa premiere ou outra, e quem faz mais isso foi o Andy Muschietti, o diretor desse filme. Então, teve a aparição lá em Batman vs Superman, que eu achei muito legal, muito interessante, que remete até uma cena lá de Crise nas Infinitas Terras. Eu achei o dublador que fizeram aqui no Brasil muito, muito legal, combinou. E é até legal que também o dublador mais ou menos clássico do Flash, que muitas vezes dubla o próprio Barry, dubla o próprio Wally West, dubla o pai do Barry reescalado para esse filme, que é bizarro porque tinha o ator lá no filme da Liga da Justiça, que era lá o Dr. Manhattan, escalado pelo Zack Snyder, mas só que devido às gravações ele estava agendado com outra coisa, não podia, e contrataram outro ator. Esse filme foi adiado várias vezes, podia ter chamado outro ator, mas enfim, já foi. Então, quando foi planejado todo esse Snyderverse, o DCU e Worlds of DC, já foi chamado de tantas outras coisas. Teve Man of Steel, começou tudo lá em 2013, e daí Batman vs Superman em 2016, era em 2015, mas depois foi adiado para 2016, saiu em 2016, daí teve Mulher Maravilha, e até Liga da Justiça, que ia dar brecha e spin-offs para todos os restos. Então ia ter filme do Cyborg, que nunca rolou, nunca vai rolar, treta é Ray Fisher da vida. The Batman, do Ben Affleck, que ia ser produzido, dirigido, ele ia fazer tudo e não fez nada, teve recaída por conta de alcoolismo, fez rehab e os caralho. Então, esquece, virou outra coisa, caiu na mão do Matt Reeves e virou uma outra coisa, Elseworlds, Robert Pattinson, que a gente já sabe. Aquaman tomou outra vertente diferente do que foi abordado no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder e daquela versão merda, e que tomou uma certa toada mais brega, mais colorida, que funcionou bem melhor. E que fala debaixo d'água e tranquilamente e segue a vida, é isso aí, bora lá. E daí tem o filme do Flash, que já foi planejado para ser só um filme mais ou menos básico do Flash contra alguns certos vilões da galeria de vilões dele, principalmente o Capitão Frio, que ia até Legião do Mal na Liga da Justiça 2 e tal, mas só que acabou não rolando, e já ia ser abordado também essa questão do pai dele ser preso lá na Iron Heights e tudo mais, tentar inocentar ele, desde o princípio sempre teve isso no roteiro de Flash, basicamente. Mas acabou virando outra coisa, acabou até quase virando realmente uma adaptação quase que mais ou menos fiel de Flashpoint, né? Que tem uma animação fantástica, uma das coisas que mais me impressionou quando eu tava maratonando coisas da DC quando criança, adolescente. Eu amo aquela animação, apesar dela ter um traço muitas vezes oscilante, bizarro, às vezes os personagens estão tudo obesos e é muito estranho, mas a ação funciona e a trama, a história funciona com uma beleza, é muito legal, muito épico. DC toda só me arrepia, aquele filme é maravilhoso. Um filme de 1h30, que, porra, imagina você fazer em live action e poder expandir certos outros conceitos fodas e abortar vários personagens. Então, só que, né, acabou não virando, acabou sendo, infelizmente, pra mim ainda assim, eu gostei desse filme, adianto, que saiu agora em 2023, é legal que tenham feito uma coisa diferente, porque basicamente acabou virando outra coisa,
e acabou usando a premissa para se basear de Flashpoint para construir a trama desse filme e não ser uma transposição, uma adaptação mais ou menos fiel desse negócio. Então tem um outro elemento que vem daqui e tudo mais. Mas ainda assim eu fico meio triste, sempre você ficar com aquele gosto amargo de puta oportunidade perdida de Jeffrey D. Morgan, de Batman Thomas Wayne e Lauren Cohan como a Coringa. Cara, tava... Nossa, mano, tava perfeito, perfeito. Tinha a faca e a queijo na mão. E também a trama de Guerra das Amazonas contra os Atlantes, Aquaman vs Mulher Maravilha, que, porra, ia ser tão épico ver em live action, ia ser maravilhoso. Mas enfim, acabou não sendo, acabou sendo só baseado em Flashpoint, ponto de ignição. Então, basicamente já virou um monte de coisa, já virou, sei lá, trama básica de Flash contra Galeria, pra, sei lá, uma coisa um pouco mais ano 1, que sei lá o que, tentar fazer uma coisa um pouco mais origem, já que não foi muito abordado tanto naquela Liga Merda de 2017 quanto no Snyder Cut. E, inclusive, falando, né, que realmente a versão do Barry Allen, que apareceu do Ezra Miller, até então, que Batman vs Superman foi uma aparição legal, mais contida, não dava pra saber muito. Ele foi um dos personagens que mais teve cameo, né, se for considerar nesse DCU. Daí apareceu no Esquadrão Suicida, lá com aquela cena dele prendendo o Capitão Boomerang, que inclusive aquela ceninha foi dirigida pelo Zack Snyder, no filme lá do David Ayer Bosta lá. Então ele teve essa participação, em Pacificador, apareceu em todo qualquer projeto da DC. Daqui a pouco agora só quem vai passar ele é Jennifer Holland como Emilia Harcourt, por motivos óbvios. Só que lá em 2017, né, quando a gente não mal sabia que... Aconteceu toda aquela tipo de bizarrice que não vai... Eu não vou ficar me aprofundando, porque a gente já se aprofundou lá nos reviews do Snyder Cut. Mas toda aquela bagunça que foi Liga da Justiça, aquela versão de 2017, o Barry Allen tava muito irritante, mal construído e... né, tava ruim. Da forma que foi abordado naquele filminho de 2 horas foi tenebroso. Então ele basicamente parece uma capivara correndo e dando a bunda ao mesmo tempo. Ele fica falando coisas bobas e chatas e maçantes e fora de hora. E Dostoiévski e Não Sabe o Leste e corridinha lá. E nossa, é tudo muito ruim. Mas como foi, né, devidamente, originalmente feito, que depois saiu agora, né, em 2021 o Snyder Cut, que a gente pôde ver como foi devidamente construído, é uma das melhores coisas daquele filme. Então, ele é um dos meus top 3 de personagens mais legais daquele filme do Snyder Cut, que é o meu filme favorito desse e ainda se mantém. Então, Mulher Maravilha, Cyborg e Flash são os 3 que mais se destacam e são muito fodas naquele filme. Tanto que tem aquele absurdo da Warner né? Todo aquele pessoalzinho que trabalhava lá, que é sempre uma bagunça do caralho, fica mudando de diretoria, gestão. Então esse filme, né, ele foi se remodelado com o tempo. Foi anunciado em 2017, teve trocentos mil diretores, trocentos mil roteiros. Depois finalmente caiu na mão da Christina Hodson no roteiro, basicamente depois sendo por outros caras. Daí vai lá, o Andy Muschietti finalmente aceita esse negócio, depois de 300 mil outros que rejeitaram, que ia ser até um filme buddy cop com Flash e o Cyborg, ia ser outra coisa. Foi 300 mil coisas esse filme. Até quase que o Grant Morrison e o próprio Ezra Miller fizeram o roteiro desse filme. Chegou ao ponto que quase teve que fazer isso e depois virou outra coisa. Mas enfim, finalmente Christina Hodson e Andy Muschietti aceitaram o negócio, foi fazer o filme. Finalmente o filme foi gravado. E 2019 por aí, só que daí, né, DC Fandome, pandemia, não sei o que, vai e volta, vai e volta, vai rearranja a agenda dos filmes. James Gunn entra, DC Studios, vai remodelar tudo, vai ser um reboot basicamente total. Com esse filme é uma certeza que vai ser um reboot total. Ele só vai reaproveitar uma outra coisa que ele já trabalhou, o James Gunn, com a turminha dele lá do Esquadrão Suicida, Pacificador e por aí vai, com Amanda Waller e por aí vai. E o resto que se foda. O resto que se foda e por aí vai. Porque, né, esse filme até foi meio que planejado lá no meio da gestão lá do Walter Amada. Então, certas coisas meio bizarras que, né, planejava tirar o Henry Cavill de cena e tirar também o Ben Affleck de cena para colocar o Batman Michael Keaton, que também teve reações mistas, muita gente amou, porque é o Batman nostálgico de 89. E basicamente ia ter a Supergirl da Sasha Calle substituindo o Superman. Ia ter uma Batgirl, que o filme iria abordar também com o Batman do Michael Keaton, daí foi cancelado, teve toda aquela bagunça. Enfim, o final desse filme foi a primeira cena basicamente a ser gravada em externa, então a gente já sabia esse final, faz muita cota,
até inclusive em cena de trailer recente. E não é, obviamente não vai pro corte final do filme porque já não é mais o planejamento atual da DC Studios, o James Gunn, David Zaslav e por aí vai. Essa mesma ordem bagunçada de gente muito louca e que claramente não sabe o que faz naquela porra, não entende de personagem, não entende de quadrinhos, não entende de super-herói, não entende de nada, não entende dessa indústria direito. E virou, né, sempre bagunça, todo mundo queria mexer, qualquer um podia pegar um personagem, fazer um filme, fazer uma série, alguns acontecia, outras coisas não acontecia, ia ter quase Super Gêmeos, ia ter, já quase teve um monte de coisa. Então vi aquela cena do Flash salvando todo mundo, retrocedendo no tempo lá com aquela explosão das caixas maternas. E vi aquela cena e falava que não entendia, que era uma cena que não fazia sentido, que não sei o que, mas vocês são um bando de burro, não é possível. Que ele só, realmente, ele viajou no tempo e aí salvou todo mundo antes da explosão e recarregou o Cyborg para conseguir se conectar às caixas maternas, desconectá-las e salvar o mundo e salvar aquele universo, entendeu? É isso, não era um negócio difícil de entender. Mas aquele Barry Allen foi bem construído até então. E até nesse filme, realmente, ele consegue. Um dos maiores receios, né, que a gente tinha é que, dado ao marketing, que basicamente se focava em Batman, 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 dois Batmans e muita gente com aquele mau costume do caralho que vai ver o filme de maneira já errada e de maneira equivocada, e achando que vai ser igual Sem Volta pra Casa, então vai ter três Batman, não vejo onde ver Christian Bale. Christian Bale não é nem a Batman, é aquele policialzinho do SWAT com uma orelhinha grande e é uma merda. Nossa, se aparecesse o Batman do Nolan, o Christian Bale, nossa, ia desgostar tanto mais desse filme. Ia ser uma bosta, um lixo grotesco. Eu já tenho uma repúdio. Enfim. Mas até que de certa maneira teve três Batman, né? Já adiantando. Obviamente que esse vídeo aqui é com spoiler, então enfim, a gente já sabe que, né? Ben Affleck. E sua última participação, uma volta, e até o Alfred volta. Vamos já falar das participações. É bacana ver de novo, e rever de novo nessa despedida, né? Que o Ben Affleck estava bem com aquele gosto amargo de tanta pressão e todos aqueles problemas pessoais que ele teve. Se separou da Ana de Armas, voltou com uma outra mulher, com rehab, alcoolismo, teve que se tratar com relação a isso, pressão, ele desistiu, ia ter filme lá dele contra o Exterminador, mas que, enfim, o John Manganiello também é uma puta oportunidade perdida nesse DCU. Mas esse casting, que também muita gente, né, torceu o nariz na época lá no Batman vs Superman, mas que é o meu Batman favorito desses live action de filmes até hoje, e eu amo esse Batman, esse Bruce Wayne e esse Alfred, e é muito legal ver a relação dos dois. Então aparece o Alfred legal, bacana, ainda lá aquele galpão com o Firefox, que aparece lá no Snyder Cut, e conversando, tem uns diálogos interessantezinhos com o Flash. E o Ben Affleck tem uma cena de perseguição da hora, perseguindo lá um meio Missão Impossível, com um vírus meio Missão Impossível, meio 007, com um vírus que pode acabar matando todo mundo, se acabar entrando em contato com o ar, com a água, o que seja, e vai atrás desse filho do Alberto Falcone. Tem uma cena de perseguição legal, bem feita, bem coreografada, bem dirigida. A Andy Muschietti manda muito bem nessas cenas que envolvem Batmans. Então, se realmente tá seguindo esse rumor recente, vamos ver se vai se concretizar ou não, de que ele vai dirigir o The Brave and the Bold, que é o novo Batman, que vai seguir uma veia mais fantasiosa para esse novo DCU, que vai ser o novo Batman, com um novo filho, né, que é o Damian Wayne, que pode explorar a Bat-família, finalmente, então com Asa Noturna, Capuz Vermelho, quem sabe, Batgirl e Robins e por aí vai. Vamos ver. Se for mesmo, tá em boas mãos, em questão de direção ele manda muito bem. Gal Gadot aparece de novo, mais uma vez, não tanto mais como a Deus Ex Machina lá em Shazam, mas também ela aparece aqui de uma maneira breve, curta, contida, pra salvar o Batman mais uma vez, e é bem breve, e depois ela sai voando. Então daí tem uma ceninha que é um pouco meio repeteco com aquela cena, que até que é bacana, daquela cena da versão de 2017, do Aquaman sentando do laço da verdade, falando, acabou abrindo o coração. É meio curioso, né, que tipo, realmente pega esses personagens que, tipo, um é espião, um é o Steve Trevor, Aquaman, que é um pouco carrancudo, não gosta de explorar seus sentimentos, e o próprio Bruce Wayne agora, e aí fazem com que eles, né, aflorem e acabem soltando essas verdades mais profundas e íntimas. É bacana e tal, mas só que acaba se tornando um pouco meio repeteco. O Steve Trevor, né, ele conseguia se segurar no começo para não soltar aquelas verdades. No Aquaman, no Batman, né, afrouxou a verdade de uma maneira muito fácil, fala, né, como... Nossa, como nessa cena aqui do Batman, né, fala que ele... Aquela coisa que todo mundo gosta de zoar, né? Por que ficou batendo em bandido? Por que eu não posso doar todo o meu dinheiro pra caridade, pra tentar salvar a cidade, salvar o mundo e tudo mais? É que eu sou realmente competente e ele mascara o egocentrismo dele,
o ego dele e tudo mais, da maneira que ele lida com as coisas e tudo mais. E tal, e daí acaba também até o Flash tocando lá no Laço da Mulher Maravilha e falando que ele é virgem. Essa piada me despertou um negócio meio... Não tá, né? Não tá, eu sempre parava, né, pra pensar, comentar, né, discutir se o Capitão América lá do Chris Evans era virgem. Ele nunca discutiu pra parar pra pensar se esse Ezra Miller, o Flash do Ezra Miller não era. E enfim, né? Já tem uns 28 anos, se for considerar nessa cronologia. E é engraçado que esse filme, ele, já por ele ter sido muito adiado e muito, enfim, mexido, ele não explora a data atual de onde ele se passa. Ele fala, obviamente, quando acontece depois que ele salva a mãe, ele, em vez de voltar pro presente atual, ele volta pro presente antigo, que é 2013, quando acontece toda a questão do Zod, Man of Steel e tudo mais. Que é até curioso, né, que o filme se passa 10 anos depois do Man of Steel, saindo 10 anos depois do Man of Steel, né, em 2013, 2023, e não tem a volta do Henry Cavill. Já que, né, querendo ou não, esse filme não era lá muito planejado para ser o final do DCU, mas acabou amargamente sendo, sem querer. Então, não planejado, mas acabou sendo. E não ter o pilar, o começo de tudo, o maior super-herói que iniciou todos os outros, tanto nos quadrinhos quanto nesse DCU, ele não tá aqui de novo. Ele tá aqui com mais um dublê digital sem rosto do Henry Cavill. Ele só voltou realmente... Desde 2017 pra cá ele só voltou pra fazer aquela cena em Adão Negro. Que é uma coisa bem triste, bem amarga, com um gosto bem agridoce que deixa pra gente, né? É bizarro. Então essa foi as últimas participações até então da Trindade. Que Batman a gente sabe que vai ser rescalado, Superman Superman tá tendo os castings, Lois Lane, Lex Luthor e por aí vai, tá tudo os castings, tudo acontecendo agora pela supervisão do James Gunn, né? Já que ele vai fazer o filme dele lá do Superman, vai roteirizar, produzir, ele é o presidente da porra toda lá desse estúdio e tudo mais. Então, e pela cara, né, Gal Gadot também rodou, porque o roteiro de Mulher Maravilha 3 foi descartado pelo James Gunn, Patty Jenkins ficou puta, mandou um artigo de Wikipedia pra ver o que era arco de personagem próprio, diz o James Gunn, surgiu uma situação bem constrangedora, já foi de base e Gal Gadot também vai de base, porque vai ter essa série do Paraíso Perdido, explorando o meio das Amazonas lá, prequel, mas é basicamente pra deixar brecha pra uma nova Mulher Maravilha, quem sabe. Que Gal Gadot também já foi de arrasta pra cima. Shazam também foi de base, né? Fracassou. Adão Negro também foi de base, já foi mandado embora. E sobrou o Ezra Miller e o Aquaman, que apareceram até em Pacificador, né? Devidamente, não dublê digital. Mas que aqui, né, tem o filme do Flash, aqui aconteceu, beleza. Daí vai ter o filme lá do Aquaman, que era pra ser antes, depois foi antes, depois. E tem aquela tal cena com o Batman, já foi feito pelo Ben Affleck, já foi feito pelo Michael Keaton e provavelmente quando sair o filme não vai ter nenhum dos dois, ou se tiver, sei lá, vai ter o George Clooney, que nem foi o final desse, que foi um final bizarro e grotesco e meio de mau gosto, sei lá, encerrar o DC com a porra do Batman e Robin. Só seria pior se fosse o Christian Bale, só isso, entendeu? Se fosse o Val Kilmer eu aceitava até melhor, tá ligado? Enfim, puta merda. Trazer o Adam West, sei lá, ia ser bem já que trouxe, né, o Christopher Reeve e a Supergirl lá de 84, né, naquele mesmo universo lá, em dublê digital, enfim, né. Inclusive as participações, antes de passar por essas participações multiversais, dessa tal celebração multiversal da DC, né, também, pelo menos é até citado o Cyborg no filme, olha só, né, ele sempre teve em nesses últimos roteiros, né, até ter toda aquela treta com o Ray Fisher, mudança de diretores. Mas ele é citado, né? Dado toda a crise muito louca, porque nem aparece lá naquela cena lá da Liga da Justiça lá em Pacificador. Também sempre foi meio esquecido desde então, né? Enfim. Mas ele é citado, olha só. Então o Flashpoint, né, ele cria todo esse efeito em cadeia muito louco lá dele e cria um mundo sem Liga da Justiça. Que o Arthur é um cachorro, a Diana não existe, só tem o Batman que é o Michael Keaton, o Superman morreu quando bebê. Inclusive, né, esse filme é tão vazado e tão roteiro, spoiler, é tão spoilado, faz tanto tempo o roteiro vazado. Até pela própria Warner que fez sessão teste, fez sessões especiais pra qualquer um viu esse filme antes. Passou 1 milhão de pessoas já assistiram esse filme antes de mim. É isso que eu brinquei antes, quando eu postei no story do Instagram e finalmente assisti esse filme. 1 milhão de pessoas já assistiu esse filme, tá ligado? Toda a gestão da Warner já assistiu, fãs já assistiram, sessões teste.
galerinha crítica de sei lá quantos mil países e até páginas aleatórias de Instagram já assistindo esse filme faz muito tempo, tá ligado? Canal, YouTube, de cultura nerd geek, já viu esse filme. Finalmente foi minha vez assistindo nessa quarta-feira de pré-estreia. Olha só. 14 de junho, depois de meio mundo já ter visto. Então esse filme, finalmente falando dele, propriamente, seguindo as bases de Flashpoint, tanto a animação quanto a HQ, mais ou menos, né? Tem uma aventurazinha meio Liga da Justiça no começo, pra apresentar os personagens, como eles estão agora. E tem uma outra referência meio falada que, pelo menos eu interpreto, que Liga da Justiça, o cano dessa porra desse DCU, é Snyder Cut, aquela versão de 2017, esquece. Vamos fingir que nunca aconteceu, né? Uma bosta. Então, o Flash ele meio que já voltou no tempo. Ele não voltou no tempo, porque ele tem uma fala nesse filme que eu não, ele falou uma palavra meio complicada, eu não sei se porque a batalha final de Snyder Cut acontece meio que em Chernobyl, lá essas coisas lá, que tanto que o Steppenwolf tira toda a impureza e tudo mais, que é tanto que permite que os outros personagens acabam conseguindo entrar naquele negócio e morrer com um bagulho tóxico. Foi lá na Rússia e tudo mais que aconteceu esse negócio, lá Chernobyl e tal e tudo mais. Então ele fala uma palavra complicada, pelo menos eu interpretei que é esse lugar. Deve ser esse lugar aí que aconteceu lá, deve ser mais ou menos próximo de Chernobyl, sei lá. Com essa coisa de salvar todo mundo, ele acabou retrocedendo no tempo, voltando no tempo, mas basicamente foi só um segundo, se for considerar tudo, né? Foi aquela cena épica, maravilhosa, cena mais arrepiante, muito louca do Snyder Cut. Só tem cena épica e maravilhosa naquele filme, basicamente. Foi até. Teve toda aquela questão lá do Oscar, lá, o Oscar votado lá do público, que, né? Nós, fãs do Snyder, a gente faz, né? A gente faz o nosso trabalho. Então tem uma aventurazinha básica de Liga da Justiça, igual tem na animação. Apesar de que né, não tem o Hal Jordan e por aí vai, pessoas legais e galeria de vilões, e não tem Flash Reverso no filme, né? Sempre ficou muito especulado, Flash Reverso, Flash Reverso. Não tem, não é aquele ator lá que a galerinha, a vez ou outra, falava no Instagram que ia ser. É só um maluco que ele rouba o Jovem Barry roubou uma pizza e depois até o próprio Andy Muschietti acaba roubando, né? Roubou o cachorro-quente do Andy Muschietti, o diretor do filme, que fica... Diretores do filme acabaram, né, virando os Stanley da vida e ficam fazendo cameos nos próprios filmes. Então roubou o cachorro-quente dele, né, porque o Flash, tanto o Barry quanto o Wally, sempre abordado nas animações e por aí vai, diversas mídias, que a comida favorita deles é cachorro-quente. E já que eles não têm o mesmo metabolismo humano nosso, eles não ficam com restos de salsicha no estômago por 27 anos, já que eles têm um metabolismo acelerado, já por eles correrem tanto, eles queimam tanta caloria que né, não surge, não entope o banheiro deles e né, gasta energia o tempo todo, então precisa comer o tempo todo, é legal. Ele volta, decide voltar no tempo, conversa com o Bruce, né, tem a discussãozinha lá, depois discute com a Iris West lá, meio chatinha. E daí finalmente tem a conversa com o pai dele, né, que tentou achar mais uma última cartada para tentar libertar ele da Iron Heights, não conseguiu, a câmera de segurança não funcionou, o pai dele não olhou para cima, então esse filme foi até espolhado, então muita coisa a gente já sabia, já faz 2, 3 anos que eu já sei dessas porra o extrato de tomate que a mãe dele esqueceu de comprar, e do bebê Superman Henry Cavill que foi morto pelo Zod. Já sei disso faz 2, 3 anos. Portanto, arte conceitual do filme que também já apareceu Christopher Reeve, já aparecia todo esse negócio de cena multiversal. Inclusive até Titãs acabou fazendo um pouco melhor, porque essas participações multiversais que aparecem nesse filme é bem contido e bem agridoce, na minha opinião, porque não me surgiu lá muito arrepio, muito mal comparando. Teve outros filmes de super-herói com participações e cenas épicas que acabava despertando muitas outras coisas. Até a cena da Mulher Maravilha lá na guerra, lá na Terra de Ninguém, me fez muito mais arrepiar. E nessa aqui eu fiquei muito blasé porque esse filme já estava todo na internet. Você não precisava de muito esforço, você só estava na internet convivendo com todo esse tempo que esse filme ia sendo feito e apresentado para todo o meio mundo. Já sabia o filme inteiro, era só ir lá no sistema para assistir com informação das coisas e ter uma outra surpresinha que não é nada também. Basicamente é um filme sem surpresa. Então lá no filme tem pelo menos isso. É legal, é emocionante, tem um peso dramático. Realmente você sente. Inclusive o Ezra Miller, apesar de ele ser bem, né? Fez muita merda. Não tem perdão pra todas essas outras merdinhas que ele fez. Ele, querendo ou não, ele é um bom ator. Ele se provava isso desde Precisamos Falar sobre Kevin. Ele tentou fazer isso basicamente na vida real. E Vontade de Ser Invisível e tudo mais. E aqui ele se prova realmente como um bom ator. Tem duas versões de Barry, então ele acaba explorando. Esse segundo Barry
Né, já também era meio ventilado, também acaba transparecendo nos trailers. Ele seria um tanto irritante. Não é tão irritante quanto, sei lá, a criança lá do Adão Negro ou outras coisas. Mas, querendo ou não, uma hora ou outra ele se passava e se tornava bem irritante. Que é basicamente, né, basicamente o objetivo do filme era apresentar esse Barry que teve uma vida boa, não teve toda a tragédia. Então ele aproveitou a vida, mas só que ele é totalmente inconsequente, faz a faculdade do jeito dele, não lava roupa, é todo descabelado, lá com 18 anos fazendo a faculdade dele, né? E não. É aquela coisa, a gente não para pra pensar como a gente. A nossa vida que a gente tem, querendo ou não, acaba sendo melhor e poderia ter sido muito pior se outras tragédias poderiam ter acontecido com a gente. A gente já acaba não sabendo valorizar o que a gente tem. É o que o filme acaba abordando de uma maneira bem interessante, bem consistente nesse filme. Toda essa parte emocional envolvendo a família dele, tanto o pai quanto a mãe. Então, depois de ter uma ceninha emocionante, mostra até o passado da família dele feliz, que é bem comercialzinho, meio padrão de... Sei lá, é aquela coisa, vamos mostrar a família dele quando era feliz, aí só ele, a mãe dele e o pai dele vivendo felizes. E é um negócio tão... É roteirizado de uma maneira tão, tipo, meio... Nossa, muito... feliz, feliz, a vida é boa, a vida é muito simplista e muito genérica, sabe? Meio comercialzinho de margarina, por assim dizer. Então eu acho que na animação até funciona bem, com aquela cena do carro e a discussão que faz com a mãe, mas que até tem aqui no filme, sim. Dá pra falar que nem todos os problemas podem ser resolvidos e tem certas coisas que tem que simplesmente desistir, não tem, é a vida, se segue em frente. E uma coisa que até esse filme e a própria HQ original fazem bem a cena no final emocionante com a mãe lá na resolução da trama, que infelizmente é o que não faz a animação ser perfeita. Eu esqueci esse detalhe, a despedida com a mãe, Nora Allen, acaba sendo bem construído e bem desenvolvido. Então, acaba que, tirando todas as participações especiais, como já era do DCU antes, tanto como as participações multiversais do Christopher Reeve, Supergirl de 84, o Superman com o Brainiac do Tim Burton, Nicolas Cage. Olha só, finalmente tivemos concretização do sonho do Nicolas Cage em telas. Apesar de que é tudo meio dublê digital e basicamente eu tava esperando aparecer aquele Matrix e aquela musiquinha do PS2. Enfim, é bem contida, né? Aparece só um Superman, uma Supergirl, que é Christopher Reeve e tudo mais, que teoricamente nos quadrinhos acabaram englobando que era o mesmo universo do Tim Burton, que antes era pra ser planejado do Nicolas Cage, né? Que era pra ser o mesmo universo do Batman do Tim Burton e ser Superman do Tim Burton. Tudo no mesmo universo. Acabou não rolando e, né, a gente sabe o que aconteceu e por aí vai. E Kevin fez vários testes para vários outros filmes de Superman que acabaram sendo produzidos e desistidos e cancelados, que até o Brainiac. E a gente viu uma espécie de Brainiac aranha bizarro que o Tim Burton planejava da vida. Olha só. E tem um Batman do Adam West que aparece lá, falando do Coringa. Inclusive, né, a dublagem meio preguiçosa, né? Não quis dublar essas cenas multiversais até. E aparece um Jay Garrick aleatório. E é isso. Caralho, eu fiquei meio decepcionado, porque, tipo, essas coisas eu meio que já sabia. Porque, tipo, tirando esse Jay Garrick que foi meio surpresa, que é um dublê digital, então não dá pra saber que Jay Garrick aleatório é esse, pode ser qualquer coisa, sei lá. É bem restrito, né, essas participações multiversais que a galera, né, esperava, porque era um negócio meio louco, porque esse filme tentou seguir a onda de, obviamente, meio ultimato e sem volta pra casa, com participações especiais, um monte de personagem pra encher a tela e gritar no cinema que nem estádio de futebol. Só que na minha pré-estreia lá, que também não tava tão lotado assim, só eu dei um gritinho na hora do Nicolas Cage e um restinho da galera lá no fundo que também ficou meio uê. E é isso. E agora eu não sei como é que foi a estreia, quinta, sexta, sábado, domingo e por aí assim em diante. Não sei se tá se tornando estádio de futebol. Mas até então, pra mim, a situação que eu tive nessa única sessão não foi. Então, pra mim, fã, acabou também sendo meio decepcionante. Então imagino pra uma pessoa que também não manja muito e vai lá ver achando que vai ter coisas muito loucas, que como foi sendo marketeado, que ia ser um negócio meio sem volta pra casa da vida, aqui não acabou não sendo lá, mesmo lá muito impacto, querendo ou não. Então, apesar de que tenha uma certa celebração de toda a história da Warner com a DC, Christopher Reeve, Batman do Oeste, Batman com Keaton, foi levar o filme como um todo,
ainda assim é muito restrito. Batman, Superman, um flashzinho aleatório, mas nem aparece uma Mulher Maravilha Linda Carter, que poderia ter aparecido. O Flash do Great Gustin, que sim, ele poderia sim ter aparecido, tá ligado? Muita gente falava que ele tava sendo meio Andrew Garfield, mas no fim ele não apareceu mesmo. Então é bizarro que, basicamente, Ezra Miller e Great Gustin foram escalados mais ou menos ao mesmo tempo como Flash, tanto para cinema quanto para TV. Só que o filme Flash acabou sendo tão adiado, 10 anos para até ser feito, sei lá, um monte de anos para ser feito. E o Grant Gustin que sustentou o personagem, carregou esse manto, esse personagem, todo esse legado na TV de uma série que começou, que participações em Arrow muito legais, que se tornou sua série, que teve 2 temporadas excelentes, muito fodas, com tramas que gerava surpresa e a gente ficava muito louco, mal esperava pelo próximo episódio, e acabou virando aquela coisa CW, cagando tudo, como sempre. Mas querendo ou não, o Grant Gustin tem o seu legado, sim, e poderia sim ter aparecido nesse filme. Meio triste. Poderia sim ter aparecido, cabia. Tanto que, inclusive, eu tava esquecendo, realmente, teve o crossover dele nas Crises nas Infinitas Terras lá na CW, eles se encontrando, com uma cena bem mal dirigida da porra, mas que eles acabaram se encontrando, conversando rapidamente, tanto que o Flash acaba pegando o nome do Grant Gustin, né, de falar que ele se chama Flash. Acabou também meio servindo também pra ver se o personagem do Ezra Miller ainda era sustentável pra ter um filme, né, dado tanto atraso pra fazer esse tal filme. Fizeram esse macete, viram que a galera, nossa, explodiu a cabeça, a internet veio abaixo com essa porra. Daí falaram, vamos fazer essa porra desse filme, vai, vende mosquete, e finalmente isso foi feito. Então, é isso. Então, toda essa base de Flashpoint teria o Cyborg, mas, né, como Buddy Cop, mas não teve, então meio que foi meio substituído, querendo ou não, um pouco por esse jovem Barry Allen. E acaba criando uma relação até que interessante, que poderia. Eu achei que seria um pouco mais maçante com esse Barry um pouco irritante. Até que ele não foi tão irritante quanto eu achei que poderia ter sido. Mas ainda assim, por vez ou outra ele se passa. Mas legal ver ele se descobrindo, destruindo tudo, ficando. Eu não precisava ter visto o Ezra Miller pelado, né? Aquela bundinha murcha. Mas enfim, de qualquer forma é legal ver uma outra coisa, essa relação do Barry já experiente, maduro, e ficando até mais maduro ainda com esse Barry Allen jovem do lado dele, fazendo uma construção bem bacana, que acaba até que surgindo esse Dark Flash aí que também já tinha brinquedo, já tinha Funko da Mulher Maravilha, já tinha esse brinquedo do Dark Flash rodando por aí na internet já faz uns 2 anos, então a gente já sabia de tudo esse filme. Eu achava que ia ser bem mais um bicho CGI meio merda, que a gente não ia se importar em nada. Ainda foi meio isso, mas teve uma construção legal e uma construção bacana dessa coisa de ele tentar consertar tudo, mas acabar vendo esse negócio de ponto fixo no tempo. Inclusive, eu sei que esse vídeo tá meio confuso, mas é meio confuso mesmo e vamos seguir no fluxo. E é o fluxo também dessa coisa de multiversal, que tem esses conceitos bastante bacanas e inventivos de ficção científica aplicado no filme, que, como sendo um filme do Flash, cabe e tem que ser isso. E foi feito de maneira bem interessante, então, porque, de certa forma, nos filmes lá as participações dele antes lá do filme do Snyder, o Flash acabava sendo lidado de maneira ou outra realista. Então, quando ele viaja lá no tempo com aquela questão lá de avisar o Batman da Lois Lane, ia ter toda aquela questão da Liga da Justiça 2 e 3 de viagem no tempo, que não é só viagem no tempo, mas tempo e espaço, tem que ser um local, um tempo muito exato para caber ele voltar e tudo mais. Então, ele rasga as roupas, o tênis dele é todo rasgado lá quando ele tenta salvar Iris West lá na cena do Snyder Cut. Os raios dele são azuis e foi mudado para esse filme, para ser o raio amarelo clássico. Mas até que antes eu tinha um cunha, mas depois eu acostumei e achava legal aquele raio azul, que é meio típico de cinema hollywoodiano. Então também tinha uns conceitos, né, que tipo, ele também podia salvar as pessoas, mas ele não podia ficar mexendo muito com elas, que senão ia, né, causar desastres meio A-Train da vida lá nos The Boys da vida, né, que é despedaçar as pessoas. Então ele tem que mover com cuidado, muito cuidado para a pessoa não, né, a física, a fricção e tudo mais. E aqui com os três, principalmente os três japoneses, eu achava que ia ser tudo esquecido e jogado meio de lado, igual era o olho branco do Aquaman no filme do Snyder, e daí quando é o filme de 2018 eles simplesmente esquecem. Eu achava que ia ser meio isso da vida aqui, igual falar debaixo d'água, que antes fazia bolha e depois não faz mais. Eu achava que ia ser meio esquecido e mudado meio aleatoriamente, meio sem critério, meio sem explicação nesse filme.
Mas não, eles acabam respeitando bastante coisa que foi baseado lá até no Snyder Cut. Que bom, eles até falaram, né, que muitos efeitos especiais acabaram se baseando lá, trilha sonora, essas coisas também. Então tem uma outra coisa, ceninha que acaba remetendo ao Snyder Cut, mas ele também faz essa própria coisa. Então a força de aceleração uma outra hora lá faz um bagulho inventivo, diferente, não é mais tão azul, agora é avermelhado. Nos quadrinhos de animações é azulado, mas enfim. Eles acabam fazendo um negócio lá, aquela bolha, que ele anda pra trás e tem aquela coisa meio caleidoscópio da vida, mostrando a vida dele. Então eu acabava meio pensando se ele podia só voltar no tempo da vida dele ou voltar no tempo, sei lá, ele podia voltar na pré-história, sei lá. É meio confuso, meio, mas não importa. Mas além daqui, ele tem que tomar cuidado para salvar as pessoas. Então tem a ceninha dele salvando os bebês, que inclusive falando CGI, que pelos três estava bem ruim. E né, estava sendo ventilado que nas sessões e tudo mais estava bem ruim. Tem uma outra cena que tá bem ruim e tá, né, risível, como eu falei, dessas participações multiversais que claramente PS2 meio dublê digital, claramente artificial. Tem uma hora ou outra também que a gente percebe que é bonecão, do ator vira bonecão digital. Fazem piada com ele correndo esquisito lá antes. E aí tem uma outra coisa que me incomoda que parece mais que é o tempo, que o espaço está se deslocando e não ele que está correndo por ele. É meio estranho. Mas de certa forma vai lá e salva os bebês, que também são bebês meio crepúsculo da vida, de CGI bugado, que não convence muito. Mas enfim, eu achava que ia ser bem mais risível, dado o que todo mundo sempre falava desse filme e tudo mais. E é bizarro, né, que esse filme teve um orçamento de 200 milhões, sei lá. Mas, sei lá, o Adão Negro teve um pouco até mais de orçamento e mais refinamento gráfico. É bizarro para pensar tudo. Tem que tomar cuidado para salvar a galera. Aparece aquele salva lá o Barry, acaba vomitando lá, ele deslocou um pouco e tal. E é engraçado que também fazem um velocista tomar um tiro. Sempre ficam zoando sempre lá o Mercúrio lá do Aaron Taylor Johnson lá no Era de Ultron, lá que ele é baleado. E é bem estranho e escroto. Mas até que o Barry Allen é baleado. Enfim, tem fator de cura, tudo mais acelerado. É engraçado, é legal como é feito também questão das calorias que ele precisa e tem que estar comendo o tempo todo. E a galerinha lá que atrasa a vida dele, o maluco lá da lanchonete. Ele vai lá e fazendo a coisinha lá no meio da Liga da Justiça da Vida. É legal que ele é tratado como faxineiro da Liga da Justiça. É bem bacana como é feito isso, bem condizente com quadrinhos e animações. Então, é legal que no meio de toda aquela catástrofe dos bebês prestes a morrer, cachorro, mulher, tudo, prédio indo abaixo, literalmente, ele para pra comer no meio de tudo aquilo. É bizarro. Então, é legal também como o personagem consegue ser nerfado de maneira bem convincente nesse filme. Que depois ele perde os poderes e passa por, querendo ou não, por Flash mais jovem, por Barry mais jovem. Até, tem várias conveniências nesse filme, né? Conveniência de por que não volta no presente atual, ele volta no presente estranho lá, por que muda de Batman, é meio confuso, meio foda-se. E porque justamente também no dia que ele ganharia os poderes e tudo mais, tem várias conveniências que uma hora você convence, outra hora você tem que passar um pano. E as explicações multiversais também vêm do Bruce Wayne, porque sim, tá ligado? Porque por que ele teria essa informação, sendo que o Flash, que ele, né, obviamente ele tem tempo e velocidade pra isso, ele acabou estudando todos os tipos de livro, seja fictício ou teórico, quer que seja, sobre linha do tempo multiversal e nada se aplica. O que se aplica é esse conceito do Batman do Michael Keaton, explicado por ele, de macarronada, que é meio didático e expositivo, mas funciona. E de pontos fixos no tempo, que é meio até remetendo a eventos canônicos lá através do Aranhaverso, né? Porque até o Phil Lord e Chris Miller participaram de versões de roteiro desse filme. Então, querendo ou não, acaba tendo esse grau de comparação. Então, o que é nerfado de maneira inconvincente, que passa para ele não resolver tudo de uma maneira, né? Por que ele não fez isso antes? É explicado aqui no filme, de ter salvado a mãe. Por que é só agora? Por que já podia ter dado merda antes porque ele não voltou? Ele queria ainda manter a mãe dele e salvar essa linha do tempo. E tudo mais. E até bizarro também certas outras coisas que, tipo, é meio deixado de lado e meio mal explicado. E que é uma coisa que eu ficava meio nos três, né? Por que o Barry. Parece que o Barry é estranho, diferente tal com o uniforme dele e tudo mais. Inclusive o uniforme de Batman
esse Jovem Barry é muito estranho e não sei quem que vai comprar esse boneco, porque fãs da DC não é atrativo e nem pra crianças aqui é atrativo. Inclusive, daqui é claramente um dublê, não é o Ezra Miller. Mas enfim, no filme, né, os raios... Por que os raios azuis passam pra amarelos nesse filme? Não é muito explicado, eu ficava sempre meio boiando no trailer, porque às vezes era azul, às vezes era amarelo, daí eu ficava, que porra é essa? Que bagunça é essa? Ou você muda de uma vez, igual foi o Aquaman, ou você... daí fica nesse meio termo meio bugado. Mas é meio que explicar de maneira meio bizarra. Por causa, teve até HQ Prequel, lá com esse uniforme, né, que vem do anel, feito pelo Bruce Wayne, do Ben Affleck. Então, de certa forma, quando ele tá com esse uniforme, os raios passam de azul para amarelo. Não é explicado literalmente falado, mas é basicamente isso. Inclusive, eu ficava meio tipo, por que o Thanos não rasgou naquela ceninha que ele vai interagir com esse novo Barry até ele perder os poderes para ele, passando para ele. Mas é meio que explicado que... lá na cena do Snyder Cut também ele virava o pé 180 graus, 360 graus, sei lá, e por isso que desfazia. E aqui é até explicado por que a fricção e tal, a certo ponto, daí começa a queimar e se desfazer. Ele faz uma zona do caralho lá, aquela coisa, explica a intangibilidade. E até tem uma cena bem legal mostrando as partículas, as moléculas passando de um lado pro outro, que é bem bacana, muito bem feito, inclusive. E no filme também, esse uniforme fica baixando a lente. É um negócio meio bizarro, porque, tipo, tem essas coisas do Flash, que, tipo, quando é o Wally West nas animações, tipo, quando ele tá nerfado lá em Young Justice, beleza, faz sentido. E também quando os Mercúrio da vida ficam baixando o óculos pra não ter as coisas batendo no olho dele. E até é engraçado, tem piada dele, do Barry aqui falando que fica entrando bicho na boca dele quando ele corre. Mas de certa forma nos quadrinhos é explicado que, diferente do Mercúrio, ele não é só rápido, ele tem essa questão de força de aceleração e por isso ele acaba tendo um campo de força em volta dele e tudo mais, que acaba fazendo com que ele proteja seus olhos, sua boca e proteja as pessoas que ele carrega com ele. Então, de certa forma, não é muito aplicado nesse filme, como também não foi lá na versão do Snyder Cut anteriormente. Então, aqui não tem muito mais... Não é abordado esse campo de força que ele tem. Basicamente é isso. Foi deixado de lado e segue a vida. E falando de uniforme, eu gosto bastante desse que foi feito lá na Liga da Justiça, lá do Zack Snyder, que é uma armadura que até tem uma explicação lá de polímero, lá, muito coisa lá de foguetes espaciais, de não sei o que lá, que é explicado lá, que ele brinca que é de patinação no gelo radical, lá no Snyder Cut. Acaba faltando que, como bom Flash, tem que ter bota amarela. Todo Flash de respeito tem que ter bota amarela, assim como todo Lanterna Verde Hal Jordan tem que ter luva branca. Cuecas por cima da calça em Batman pra mim eu nunca fiz questão e... enfim. Mas de certa forma aquele uniforme era bem bacana e tudo mais, era bem pegada remetendo aquele uniforme do Injustice 1, aquele uniforme padrão, que é um dos melhores uniformes já feitos, é muito lindo, eu amo aquele uniforme. Mas só que também, né, tinha esse negócio de não ter a bota amarela e ter os dedos vazados, e que tipo, não faria muito sentido... levando que ele seria... ainda ele não era, mas de certa forma, se ele fosse, né, um perito forense da polícia e tudo mais, não faria sentido ele ficar sendo Flash, escondendo a identidade secreta dele, só que ele deixando digital pra tudo quanto é lado. Se ele pegasse bala, ia ter a digital dele e tudo mais. Mas aquele uniforme funciona bem, eu amo aquele uniforme, e fizeram um capacete que se adequasse muito bem ao Ezra Miller. Então aquele tava perfeito, tava funcionando perfeitamente. Só que também ele não era lá muito prático, se for parar pra pensar lá dentro da história, como ele vestiria esse negócio. Então aqui tem a explicação, né, dos quadrinhos e tudo mais, do anel, expandir tudo mais, e um uniforme mais com tecido, mais confortável, mas ao mesmo tempo coladinho, e tem aqueles gominhos típicos do super-herói. Desde sempre que foi sendo espalhado, divulgado esse uniforme, me causava uma certa estranheza, porque... capacete meio de ciclista me incomodava, aquele negócio também, o raio daqui não tava tão elegante quanto o do anterior. O capacete, visto de cima nos trailers, estava muito feio, parecia um Etevaldo da vida, igual os capuz feios que fizeram uma vez ou outra na CW. O melhor uniforme da CW foi o da 4ª temporada, inclusive. E acaba que esse uniforme acaba remetendo bastante até, enquanto o outro era Injustice da vida, esse daqui acabava sendo bem... Flash dos 952, inclusive com esses raiozinhos amarelo em volta, que eu nunca fiz muita questão. É mais legal quando ele tá correndo e tem esses raiozinhos, não que tipo, o uniforme fique com essas luzes amarelas acesas o tempo todo.
Até que é feito de maneira assim, no filme é legal, bacana. Esse uniforme acaba causando um negócio meio reações mistas pra mim, porque de vez ou outra ele funciona e fica bonito, tipo, tipo aqui, ó, nessa pose funciona. Em certas outras poses funciona, outras poses não funciona, certa também o CGI muitas vezes não colabora, parece um bonecão com uma bunda enorme, às vezes com um rosto zoado, CGI zoado. Então acaba que não colabora muito os raiozinhos que, tipo, na versão anterior também não cobria o braço inteiro e nem a cintura inteira, mas acabava funcionando e ficava em sinérgico com aquele resto do uniforme. Aqui poderia muito bem enrolar em volta do braço de cintura, mas não. Acaba fazendo meio vazado, enfim, é picuinha de fã purista e de com coisas, conceitos pré-determinados de como um bom uniforme de quadrinhos de super-herói deve funcionar, minha visão de como ela pode ser legal e tudo mais, mas enfim, irrelevante. Mas enfim, tem também, né, aqui a Supergirl da Sasha Calle, que, né, sempre também teve todo aquele anúncio que pegou de surpresa, né, porque a gente não, era um filme do Flash e também baseado no Flashpoint, e Supergirl nunca foi lá muito uma coisa extremamente relacionada, tá ligado? Só, sei lá, na CW, que tinha uma certa relação de amizade bacana. Inclusive a Melissa Benoist fazia um papel bem bacana. Tinha a primeira temporada legal lá, que era na série feita antes de ser feita pela CW, que era legal, mas depois foi sendo cagado e tudo mais. Apesar de ter um segundo uniforme e um penteado diferente depois e ser bem bonito, bem legal. A Melissa Benoist fazia um bom trabalho e era uma puta Supergirl, uma puta cara Zor-El, muito pitelzinho e carismática, linda, maravilhosa e carismática. Nossa, maravilhosa. Daí, né, teve o anúncio da Supergirl com um videozinho, inclusive, da Sasha Calle com o Andy Muschietti anunciando ela com o uniforme do Henry Cavill, ela se emocionando toda, tudo lindo, emocionante e tudo mais. Inclusive, estava sendo ventilado que, né, foi sendo ventilado com o tempo. Então, teve diversas testes de câmera e testes para atrizes para escalar essa Supergirl. E, enfim, essa daí Sasha Calle conquistou o papel em cima de Bruna Marquezine da vida, em cima de Rachel Zegler lá vai fazer a Branca de Neve, fez a Anteia lá no Shazam Fúria dos Deuses e tudo mais. Caraca, essa Sasha Calle passou por cima de todo mundo, uma atriz que ninguém conhece. Inclusive, às vezes ela parece meio menino, é meio estranho, ela tem uma beleza diferente. Não sei, ela parece pouco e ela é legal, bacana e tal. Às vezes tem uma ceninha legal dela ouvindo todo mundo, sentindo uma agonia e tudo mais. Ela tem o super sopro, ela parece ela imponente, tem umas brigas interessantes e tal, cenas de ação legal. Deram um refinamento que às vezes parece, nos trailers parecia que a capa dela, as coisas dela não tinha. O filme como todo parecia que não tinha textura, o fundo ficava muito falso e claramente tela verde. Mas aqui acaba funcionando bem, ela é um personagem legal e tal, só que ela aparece bem pouco, é uma aparição bem contida e tudo mais. Aparece ela, né, acaba sendo meio que abordada de maneira ou outra, remetendo ao Superman magrelão que aparece no Flashpoint, né, que é abduzido e ficando preso pelo governo norte-americano, só que agora feito no... que cai no câncer, que em vez de cair no câncer, cai no Metrópolis e destrói tudo e o governo aprisiona esse Kal-El Clark Kent e ele fica a vida inteira sem receber luz solar, fica sempre de prisão de sol vermelho. Aqui no filme né, em vez de Hollywood, né, típico de tem cena criticando o governo, os Estados Unidos de uma maneira geral, foda-se, substitui e coloca a Rússia. Foda-se, todo mundo aceita de uma maneira, né, a Rússia é vilanizada de uma maneira extraordinária, né, em Hollywood a gente aceita numa normalidade bizarra. Daí vai lá preso pelos russos. É uma prisão, em vez de meio sol vermelho, parece mais de Kryptonita, que parecia um pouco mais de Kryptonita nas artes conceituais do que na prática nesse filme, porque as luzes estão meio verde, meio foda-se. Inclusive que tem a bola lá, que ela tá e tudo mais, que teoricamente a nave que chegou ela, a Kara Zor-El não é filha zoada desses dois, de um sonho do Clark. Não é. Teve muita teoria só porque a atriz tinha cabelo preto em vez de ser a Kara Zor-El clássica de cabelo loiro. Provavelmente vai ser rescalada na Supergirl Mulher da Manhã, feito no regime lá do James Gunn desse estúdio. Enfim, ela é legal, bacana, mas também não se destaca muito e não vi lá tanto esse brilhantismo que parecia que, nossa, ela transpareceu nessas... Não tô desmerecendo a atriz, mas dado o filme, o que foi apresentado pelo filme,
nada me surgiu nada muito apego por essa personagem apresentada nesse filme. Então ela é bacana, funciona com a história, tem cena de ação legal e tudo mais, funciona. Tem a nave dela que faz a piada que parece um saco e tudo mais, porque remete àquela coisa, né, de que Krypton, estabelecida pelo Zack Snyder lá em Man of Steel, né, tinha várias, né, até as Fortalezas da Solidão lá tinha referências bem fálicas e bem de cunho sexual, porque tinha toda a questão de que essa Krypton, né, os filhos era tudo feito de maneira artificial, e claro que o Kal-El foi o último filho de Krypton feito de maneira natural, digamos assim. Então, sempre tinha toda essa questão de representar a fertilidade na estrutura, naves e tudo mais. Tanto que tinha aquelas prisões em forma de consolo lá subindo lá em Man of Steel. Enfim. Mas de qualquer maneira, tá aqui a Supergirl e ela só tá aqui, é legal, bacana. Assim como o Zod também só tá aqui, é legal, bacana. Assim como o próprio ator falou, né, que não foi uma experiência lá muito satisfatória, porque no Man of Steel ele tinha um certo desenvolvimento, ele podia abordar o personagem, ter camadas pra ele. Aqui ele só tá aqui, nos trailers é abordado como se ele fosse o vilão principal da porra toda, substituindo Guerra Amazônia Atlântica, que não tem o mesmo impacto, mas enfim, pra, né, remeter desde o começo do DCU e tal, faz certo sentido. Então o Zod tá aqui meio que com uma ameaça física e global e tal, mas é meio que de maneira meio, meio, digamos, artificial, meio robótica para funcionar de acordo com que a história quer contar, que é a história que eles querem contar. Então não tem lá muita fala, mata o Clark bebê e quer destruir a porra toda, e pega o Codex, que em vez de estar no Clark nessa linha temporal, tá na Kara Zor-El, no corpo da Kara Zor-El. Enfim. E também tem a Faora U, que aparece de volta, mas mal tem fala. Nem lembro de ter fala, na verdade. Tem cena de ação que também não chega à altura do Man of Steel. Tem as cenas de ação lá e tal, que é até bacana, uma vez ou outra, que acaba tendo a mesma velocidade semelhante aos velocistas e tal, com os kryptonianos e tal. Inclusive os Barry, né, por ser kryptonianos e destruindo a porra toda é uma ameaça global, eles estão um pouco se fudendo, e é bizarro que nos filmes a gente acabou vendo os personagens mais puros, digamos assim, que não matam, chegando a matar, como o próprio Homem-Aranha, do Tom Holland e os outros também. E esse Barry aqui também. Que já que não faz muito pudor lá de fazer aquela mãozinha meio flash reverse e atravessar um kryptoniano, fazer aquele negócio lá de tacar um raio no outro e tudo mais. Então tem cena de ação bacana, mas também é aquela coisa, né? E inclusive eu achei meio estranho, né? Eles fazem naquele cenário lá do deserto lá de Man of Steel, eles não fazem lá em Metrópolis pra não destruir a porra toda e ter vários inocentes e também pra não criar efeitos especiais. Então eles fazem naquele deserto para facilitar e ser uma tela verde e ser um campo aberto para facilitar na hora de fazer cena de ação. Ainda assim o Andy Muschietti acaba funcionando e fazendo as cenas de ação serem até que minimamente interessantes e empolgantes. Faz até com que, né, obviamente a Supergirl é super crucial para isso. Apesar de ela, né, porque tipo, no marketing do filme, né, sempre falava, né, que tipo, tinha duas crianças idiotas, que são os dois Barry Allen, um vigilante, né, aposentado e uma kryptoniana meio carregada de energia solar. Então ela também não ia ser tão poderosa, né, para poder resolver tudo de uma vez muito fácil. Mas de qualquer maneira ele acaba fazendo com que esse personagem acaba sendo relevantes e sejam convincentes nos seus papéis nesse desempenhar na hora da guerra, na hora desse conflito com essa invasão kryptoniana e tudo mais. Então convence o Batman fazendo todas aquelas estripulias lá com a nave dele lá, em formato de morcego. Tudo tem formato de morcego, até a pipa dele tem formato de morcego, é impressionante. Então faz com que o Batman seja... Realmente faz com que ele seja útil, né? Porque sempre quando não é coisa extremamente, né, contida e humano e suburbano e criminosa e tudo mais, contida e street level, quando o Batman acaba sendo essas coisas e a justiça acaba sendo, né, super upada a inteligência dele e tudo mais, a perspicácia e tudo mais. Então a estratégia e tudo mais, que acaba sendo crucial, então acaba fazendo com que ele funcione. E toda aquela explicação de macarrão dele, questão do multiverso é meio bizarra, né? Por que né, ele teria essa informação da prática no multiverso construído nesse filme, né? É meio que porque ele é o Batman.
Que beleza, é também que de certa forma dá pra passar um certo pano, porque tipo, também lá no Guerra Infinita Ultimato, né, quem tem informação pra poder criar um negócio de viagem no tempo lá louco é o Tony Stark, porque é o que ele começou aquele universo e é o personagem mais relevante daquela porra. Tem um pouco de egocentrismo naquele universo, então faz certo sentido e, né, DC, Batman tem uma relação, né, que, pô, se der pra vender 90% do Batman, 10% dos outros, ou menos que isso, pô, é isso. Então, mas de certa forma dá pra passar um certo pano, porque Batman, Bruce Wayne, é uma das pessoas mais inteligentes desses universos DC, né? Ele é sempre das pelo menos top 5 pessoas mais inteligentes dessas terras, porque, né? Bruce Wayne, Lex Luthor e Senhor Incrível, né? O Mr. Terrific. Que pra mim eu lido como se ele fosse o personagem mais inteligente, porque eu acho ele muito brabo por ele ser essa questão de inteligência. Mas enfim, já que né, não vão fazer o Senhor Incrível do nada nesse filme, também não vão fazer o Lex Luthor ser um heróizinho pra essa porra, mas é o Batman. Mas acaba funcionando, de certa forma, essa explicação multiversal prática bugada de uma cavanada. Inclusive, vamos falar do Batman Michael Keaton. Que é bizarro, né? Que teve reações mistas, tipo, explodiu cabeça, tipo, ninguém esperava, foi completamente do nada. Um pouco antes da fandom, em vez de ser na própria fandom lá de 2020, lá no meio da pandemia, pegaram antes. É bizarro, eles spoilaram a porra toda. O Ben Affleck spoilou a cena dele com Mulher Maravilha nesse filme num podcast aleatório. Andy Muschietti falou do Nicolas Cage faz sei lá quanto tempo antes do filme sair. Eles spoilaram a porra inteira, tava inteiro na internet esse filme. Enfim, 2 semanas antes da fandom, eles soltaram essa notícia que o Batman Michael Keaton ia voltar pra esse filme do Flash e ia servir o Batman Thomas Wayne, entre aspas, desse filme. Muita gente também teorizou que ia ser, em vez de ser o Bruce, ia ser o Thomas, mas não. Assim como teorizaram essa porra lá do Supergirl, mas não, ela é cara Zor-El e aceita. Cara Zor-El, morena e foda-se. E latino. E eu também fiquei nessa reação meio mista, porque eu amo o Batman do Ben Affleck e queria ter visto esse Batman alternativo do Thomas Wayne, feito pelo Jeffrey D. Morgan e a Coringa da Lauren Corra. Mas que nunca, infelizmente, nunca vai rolar. E os próprios atores estavam tão empolgados pra fazer isso. Triste. Mas enfim, quem sabe uma outra linha temporal. Enfim. E daí, né, com toda essa questão do Ramadaverse, né, que ele fala que o público estava acostumado com esse conceito de multiverso, vários atores fazendo o mesmo papel, vários Batman, vários Superman, vários Flash, vários sei lá o que. E planejava, né, tirar o Batman do Ben Affleck e Superman Henry Cavill, tirar de cena para esse novo universo que ele estava construindo e substituir por Supergirl Sasha Calle e Batman Michael Keaton, que ele ia ser o Batman, inclusive, lá na Batgirl, cancelado. Então, essa nova reestrutura do James Gunn não fazia mais sentido, então foda-se, acabou sendo só uma participação especial e eu acho que pra mim realmente funcionaria mais com participação especial, apesar de que eu acho que, assim como nesse filme, no Batgirl ele deve ter mandado muito bem na participação contida dele como Batman Michael Keaton. Que né, o Batman nostálgico de 89, o Batman Retorno, a gente desconsidera eternamente Batman e Robin, que é outra coisa, né? Não é outra coisa. Falava que era continuidade um do outro, mas só porque tem o mesmo Gordon e o mesmo Alfred, não se sustenta. Né? Até porque J.K. Simmons é todos os J. Jameson. Então, era um negócio muito louco e nostálgico e, tipo, né, se for parar pra pensar a longo prazo, ele ficava, caraca, mano, sério, um Batman de 70, mais de 70, 80, 90 anos, sei lá, um Batman super velho, que inclusive até essa notícia, né, de que planejavam fazer um Batman do futuro, em live action, também parece que não vai rolar, mas enfim, ia meio que servir também meio que um pouco pra ser um Batman mentor, meio Nick Fury planejado pra essa Batgirl e esse universo aleatório do Ramadaverse, né? Decisões controversas e bem discutíveis, bem execráveis em várias delas, mas que também teria, né, aquela questão que ia ter cena pós-crédito falando que o Ben Affleck e o resto estariam exilados e o Barry poderia resgatar eles futuramente, mas enfim. De qualquer maneira, eles seriam substituídos por esses e acabou dando errado e as participações especial isolado do Michael Keaton acabam funcionando muito bem. E porque, tipo, querendo ou não, os dois filmes lá do Tim Burton, eles são muito icônicos, visualmente deslumbrantes, várias coisas legais e tal, mas iniciou toda essa questão de todos os Batman live action matar, todos, tirando Adam West matar, enfim, ele é um patamar acima de todos.
E, né, Adam West, série animada, e Batman da Liga da Justiça do desenho animado, né? São aqueles top 3. Querendo ou não, naquela duologia do Tim Burton, que ele falava que não conseguia fazer muito todas aquelas coisas lá que ele queria no primeiro filme, mas ele queria fazer esse negócio de Coringa ser o cara que matou os pais do Batman, e criar um criou o outro, que é zoado, não gosto desse detalhe. Mas ele que conseguiu fazer o que ele queria, que no roteiro original lá do maluco lá não incluía isso, mas ele conseguiu fazer, o Tim Burton. Ele só conseguiu fazer o que ele queria realmente lá no Retorno, que eu acabo gostando mais, que tem uma identidade bem própria. Tem muita esquisitice, muita coisa, problema de ritmo e tudo mais, mas eu acabo lidando com um filme bem mais consistente e redondinho. Apesar de que também, né, a Kim Basinger lá do que veio também era bem chatinha, só ficava servindo pra gritar. Então, mas querendo ou não, o que roubava a cena naqueles filmes? Coringa, Jack Nicholson, que, né, ganhou uma bolada com aquele contrato que iniciou toda essa tendência de filme de super-herói, né, de ganhar uma porcentagem de bilheteria. Mulher Gata, Michelle Pfeiffer, icônica, mas bem diferente dos quadrinhos. Pinguim, bem icônico, mas também grotesco e diferente dos quadrinhos. Mas que, né, que fez mudar o rumo porque McDonald's e todo aquele problema do McDonald's que, né, era um filme que, querendo ou não, me assustava quando criança, então o próprio McDonald's falou, pô, como eu vou vender brinquedo com essa porra, sendo que tem sangue preto lá do sangue do pinguim, tem um monte de cunho sexual, cunho violento, saindo sangue, Batman matando claramente, metralhadora pra tudo quanto é lado e explosão e... é uma coisa muito estranha, realmente. Querendo ou não, o Batman, naqueles próprios filmes do Batman, apesar de ser o primeiro do cinema que iniciou tudo, foi importante para transformar, em vez de mudar aquela veia camp que o imaginário popular tinha, graças ao Batman dos anos 60, que chegou uma época que todo mundo odiava, mas tem seu legado, tem seu respeito, é maravilhoso, o Batman do Oeste, tem sua importância, mas era importante mudar essa veia e transformar um Batman sombrio, e o Tim Burton trouxe essa veia bem sombria, bem gótica, expressionismo alemão e os caralho. Só que o Batman Bruce Wayne não era, realmente era bem deixado de lado, era bem coadjuvante dos seus próprios filmes, e não era lá muito bem desenvolvido, além de ser o cara que colecionava armadura, era excêntrico, tinha a mesa super esticada para ser bem antissocial, bem recluso, tinha o Alfred, o seu amiguinho lá, que conversava uma vez ou outra, mas era realmente um Bruce Wayne bem, né, aquela coisa, tipo, tentava se esconder que era o Batman, mas tinha uma puta no bate-sinal que refletia na mansão Wayne, claramente. Mas querendo ou não, ele é um Batman muito icônico e querendo ou não acaba funcionando. Desses Batman live action, ele é o meu terceiro favorito, na verdade, que vem Ben Affleck, Robert Pattinson e o Michael Keaton. Val Kilmer depois e George Clooney e Christian Bale eu nem considero. E o Adam West, obviamente, está acima de todos, como falei antes. Essa volta aqui do Batman Michael Keaton acaba funcionando muito bem, porque traz muitas das raízes e coisas remetendo à duologia lá do Tim Burton, e trazendo bastante coisa, tem referência da caneta, remetendo aquele Alfred, tem um monte de armadura bem estética, bem legal, com aquela cena lá que tem no trailer bem legal, mostra esse Bruce Wayne recluso bem cabeludo, né, que ele conseguiu estabelecer a paz, que ele até meio que cria até no quadrinhos como o Reino da Manhã, que ele acaba fazendo uma Gotham finalmente ser pacífica, não ter mais crimes, não ser necessário mais a presença da noite, da vingança, do Batman. É legal como é abordado no filme. A gente não vê muito na prática, mas a gente só vê a mansão Wayne lá, toda cheia de pó e tudo mais. Ele tem pinturas excêntricas, que é que agora ele tá aposentado e tudo mais, mas ele ainda se manteve a forma, né? Tanto que cenas de porradaria com esse Batman, né, que a gente fala, nossa, mas como que esse Batman velhaco vai funcionar na hora da porradaria? E funciona, é legal, a coreografia funciona, a porradaria, ele dá chute, diferente daquela bosta lá, do que ele já sabe o que eu tô falando. E então, funciona, nossa, batirangue é gancho, nossa, o que ele faz com o batirangue nesse filme é muito louco. Tem tanto de morcego que eu falo, que tem em todo quanto é lugar, loguinho, batirangue, pipa, a nave. Parece o Batmóvel que todo mundo ama, mas que... ele é um dos meus favoritos, mas não o meu favorito, igual todo mundo tem, que é aquele lá de 89. Mas que ele, né, ele só usa o Bate-Jato, porque é o Batwing da vida. Porque tá aqui só pra fazer a sininha do ser tirando o pano por cima e porque ele não usa o Batmóvel.
É isso. Não tinha muito como entrar dentro do roteiro e foda-se. Então, acaba funcionando como esse Batman, esse Flashpoint. Engraçado como eles acabam fazendo essas coisas no improviso, né? Tem várias conveniências aleatórias, como eu falei antes. É legal ver os Flash lá, os Barry, descobrindo seus poderes, tentando pesquisar, recrutar a Liga antes da Liga existir. E daí quando eles tentam resgatar o Clark lá na Rússia, achando que é o Clark, mas no fim é a cara, eles acabam não... Né, tem uma viagem lá de Gotham, Estados Unidos, até a Rússia, o bate-jato que assim é rápido pra caralho, né? Porque não daria pra fazer o jovem Barry consequente ficar levando o Barry maduro e sem poderes. É engraçado que também faz referência como muita piada do Flash, como ele carrega as pessoas nos quadrinhos. Ele sempre carrega desse jeitinho e as pessoas se sentem humilhadas, muitas vezes, como por exemplo o Howard Jordan, quando ele muitas vezes fica sem poderes, e o Barry, que é amigão parça dele, a relação de amizade deles é maravilhosa. E até no Crise Sombria aparece isso, que tipo, que situação constrangedora de ter que ficar carregando as pessoas no colinho assim. E ele tenta fazer isso com o Batman do Michael Keaton, né, esse Barry maduro. Não funciona, é legal essas piadinhas, ele vê como esse poder acaba sentindo e vendo como esse Barry jovem também, que tipo, ele sabe agora a situação das pessoas que se sentem em relação a ele, ser esse pessoa que foi fazendo piadinha fora de hora, esse jovem cheio de vida e tudo mais. E ele sente no papel dessas pessoas e sabe e se põe no papel delas, e agora ele tá finalmente atrasado em relação aos outros, de forma que agora ele não tem mais poderes, até ele conseguir os poderes e da situação lá que a gente já sabe, né, já viu o filme, já sabe como as coisas se desenrolam. Então é legal, Batman funciona. A Supergirl funcionou, mas também me cativou muito. Uma participação curta, breve e tudo mais, assim como o próprio essa participação especial do Michael Keaton, pontual, porra, funciona, beleza. Eles fazem, né, eles invadem a Rússia de uma maneira super improvisada, tem todo o tempo da viagem, mas não, ficam falando, eles falam, né, que tem que criar um plano, mas não criam um plano e vão no improviso, toma tiro e faz improviso, e o Batman lá, foda-se, ele tá fazendo a maneira dele, tenta hackear lá o negócio com o flipzinho meio Arkham da vida, e aí o outro, o Barry lá com poderes, faz com as combinações lá rapidão, todas as combinações, tipo de Flash, e por aí vai, entendeu? Tem esse Flash sombrio aí que a gente já sabia, que parecia que ele né, aparecia desde o começo do filme, mas também só aparece uma vez lá que, quando ele faz a questão da viagem no tempo, aparece esse Flash sombrio lá aquele efeito meio caleidoscópio da vida. Bate nele, tira lá e faz com que esse Barry para nessa linha temporal louca. E daí depois só aparece de novo também quando eles estão brigando lá com os kryptonianos, e esse jovem Barry que também não quer que ninguém morra e descobre porque o outro Barry não é sincero. É sempre nesses filmes de super-herói é incrível como as pessoas não gostam de ser sinceras e falar a verdade logo de cara, que pô, resolveria tantos problemas, mas não, eles sempre guardam um segredo, uma mentira, o que seja, e dá problema posterior. Incrível. Tipo de Hollywood, filme de super-herói. Também já era meio sabido esse negócio, daí volta lá, daí não quer que ninguém morra, daí acaba se transformando nesse Flash, Dark Flash, que volta e tem poderes com raio roxo também, não é muito explicado porque aquele visual meio qualquer coisa misturada CGI aleatório. Tem uma parte que parece até razoavelmente bem feito, parece até prático, mas sei lá, enfim. Legal como é feito, mas de certa forma também. Daí mostra nessa questão que também eu achava estranho nesse filme, o slogan dele ser Mundos Colidem, sendo que teoricamente era um filme de viagem no tempo. E o próprio Andy Muschietti falava o tempo todo que é um filme mais bem de viagem no tempo do que o Multiverso, mas ele acaba sendo meio misturado e acaba sendo, né, sendo referenciado, e o Andy Muschietti falou que abordou e tentou pegar as raízes de Volta para o Futuro. Tem várias piadinhas com o ator que poderia ter sido o Marty McFly e não é, e no fim é, nessa linha temporal, e muito ator que acabou pegando o papel do outro e tudo mais. Tem as piadinhas lá. Mas de certa forma lá mostra os mundos literalmente colidindo, lá, batendo um no outro. E tem essa fanservice que comentei antes, que foi bem contido e não teve surpresa nenhuma pra mim. Foi bem, realmente, uns Supermans, um Batman do Oeste, um Jay Garrick. E foi só isso. Poderia ter aparecido qualquer... Nossa, por que não aparece nenhuma Lanterna Verde nessa porra? Não aparece... Tá agonia do caralho, tá ligado? Mas realmente, nesse Flashpoint não tem a Liga da Justiça. Engraçado que o Barry já, por assim só
supõe que não tem mais nenhum outro meta-humano, então não existe Sociedade da Justiça, não existe Gavião Negro, Senhor Destino, sei lá. Poderia, tá ligado? Tipo, uma coisa é você ter poderes, outra coisa é, sei lá, magia. Sei lá, Senhor Destino poderia. No universo tem uma Zatanna, tem uma. Enfim, de qualquer forma. Porque senão também é, né, meio cheio de personagem que. Igual tem a liga improvisada lá dos Flashpoint, animação e aqui. Enfim, segue a vida, é isso. Daí tem essa questão, vai lá e o Dark Flash acaba matando o seu eu antes de também voltar no tempo. Tem todos esses paradoxos temporais que é típico de Flash, toda sua essência em todas as mídias. Paradoxos aleatórios que as coisas começam a deixar de fazer sentido e você tem que seguir a vida e é isso. Então não cabia um Flash Reverso, daí trouxeram aqui o Dark Flash, que é esse Barry inconsequente, que não quer que ninguém morra, e que é legal que esse filme aborda que tem esses pontos fixos, acaba se relacionando com o evento canônico através do Aranha Verso, então tem certas coisas que não dá pra mudar, tem soluções que não tem resolução, como a própria mãe dele disse nesse filme, então tem que aceitar e realmente para salvar, tem que voltar e desfazer e deixar a mãe dele morrer. Daí vai lá, Supergirl morre, Batman morre, Supergirl morre, Batman morre, é legal e tal, mas só que também eu já sabia disso, então não teve lá muito impacto pra mim. Mas foi legal como é abordado no filme em si, tirando essa coisa de não ter tido surpresa nenhuma. É legal como é feito no filme. Então vai lá e esse Dark Flash acaba se matando e. Eu tava. Porque né, falava-se que o terceiro ato desse filme era confuso e perdia a mão. É um pouco e tal, mas porque as participações especiais não são tão muito surpreendentes e feitas de maneira meio PS2. Esse Dark Flash eu imaginava que teria uma briga de velocistas. Ia ser meio realmente igual o pique que teve do Flash contra o Flash Reverso na animação do Ponto de Ignição. Porque, tipo, uma coisa, né? Você ficar aquela coisa do velocista contra um monte de outros personagens aleatórios que tem super velocidade. Então, zero dificuldade. Da coisa com kryptonianos, que tem resistência, né? Então, apesar de que, né, eles são rápidos e têm forças kryptonianas e resistência kryptonianas. Né, que faz com que, tipo, é legal que também é nerfado também essa questão do Flash, que, tipo, ele tem resistência, tem fator de cura, mas ainda assim ele é humano, então tem que ter uma deslocação de tempo, espaço, para ele conseguir ter um impacto para machucar um kryptoniano. E tem toda a questão de que ele é rápido quando ele tem superfície, porque se ele ficar em pleno ar, ele vai fazer o quê, tá ligado? Não tem muito que ele possa fazer. Então eu achava que esse final confuso e perdendo a mão que a galera falava, que ia ser tipo uma briga terceiro ato típica de filme de super-herói, que sempre a galera reclama, e às vezes é meio negociado e tal, mas achava que, pô, pelo menos ia ter uma briga que pelo menos ia me satisfazer. Eu já ia gostar que, se fosse de maneira bem feita e bem construída, e, ou seja, e decente, de briga de velocista lá, porrada e destruindo, e essa questão de mundos colidindo ia ser muito do caralho, tá ligado? Velocistas atravessando o multiverso, visitando o universo. Eu imaginava que ia ser assim, tá ligado? Atravessando universos, que a gente ia pegar referência e tal. Acabou parecendo meio uma apresentação meio PowerPoint no final das contas. Mas não, eu imaginava que ia atravessar nessa briga de velocistas, atravessando o multiverso, viagem no tempo, e brigando, batendo, e sentia porrada, impacto. Mas não, eles ficam só aquele mundinho redondo deles lá, da viagem no tempo, aquelas coisas meio caleidoscópio de espelhos de coisas aleatórias, e aparecendo uns mundos colidindo aleatoriamente. Alguns, uns 3, 4, bem infinitos, sei lá. Realmente, não é tão forte, não é tão impactante, poderia ser bem melhor, poderia ser mais bem feito. É resolvida a trama, ele vai lá, tem a despedida com a mãe, que é emocionante, como eu já falei antes, bem emotiva, legal, bacana, bem feito, fez falta na animação de Ponto de Ignição que tem aqui, que é a despedida com a mãe, é legal, feito no filme, a mãe é muito bem interpretada, inclusive, tem uma abordagem até meio latina também, inclusive, essa mãe, e depois vai ele... Né, deixa a mãe dele morrer, aceita esse fato, triste que as tragédias definem ele, assim como definiu o Batman, seja o Michael Keaton, que tem diálogos interessantes com ele, com o próprio Ben Affleck aconselhando ele a não fazer isso, destruir o multiverso, linha temporal, o que quer que seja, pode complicar tudo, ele acaba complicando tudo, porque Barry Allen, né, sempre faz merda, a gente adora aloprar Barry Allen, porque ele sempre tá aloprando tudo, e que o Flash Reverso fica destruindo a vida dele, né, falando que cagou nas calças dele, e destruiu não sei o que, e fez não sei o que, essas coisas. Ele vai lá e pelo menos, tipo, beleza, vou deixar minha mãe morrer. Mas eu acho que ainda posso salvar meu pai.
Então é meio furinho, meio coisa que não deixando passar, né? Porque, pô, ainda assim tá mudando coisa. É mínimo, mas tá mudando, caralho. Né? Enfim, de qualquer forma, interagiu com a mãe mais velha. Ela nunca veria ele mais velho, daquele ponto. Mas, de qualquer forma, né? Deu pra, né? Até porque ele ainda era criancinha, ia ser morta. Nem mostram quem mata ela. É pra deixar uma brecha pra ser Flash Reverso, uma continuação que nunca vai existir. E, né, daí muda o bagulho de tomate de lugar pro pai olhar pra cima, aparecer na câmera de segurança, salvar ele no tribunal depois, que a gente já sabia. Só que, né, não tem aquele final que teve nas externas, que a gente já sabia também, que ia me aparecer nessa nova linha temporal feito pelo Walter Amada. O Batman, o Michael Keaton entrando em cena com o carro dele lá, com o Bruce Wayne, e apareceu o Supergirl também, chamando ele para mais uma missão aleatória, whatever, do super-herói. Então está pronto, inclusive tem na cena no trailer. E aqui no filme é mudado porque não faz mais sentido, não tá mais de acordo com os planejamentos atuais de David Zaslav, né, CEO da Warner Bros. Discovery, e James Gunn na DC Studio, que agora tem essa suposta independência que finalmente a DC precisava, né, de desvincular da Warner, que sempre tem maluco que não sabe porra nenhuma sobre os personagens e caga em cima deles, sempre que pode. Então, é isso. O filme acaba de uma maneira meio amarga e, né, tem uma piadinha lá, aleatória e realmente chama aquela Iris West também chatinha pra sair e é isso. É isso. E, tipo, eu tava gostando do filme, eu achei ele bem consistente como um puta filme do Flash, sem levar em consideração referência, participação especial, quer que seja, que são plus, são uma cerejinha de tudo mais. Isso sustenta, é um bom filme do Flash, bem construído do Flash, tem coisas de Flash, suas mitologias bem abordadas, bem legais, coadjuvantes e tal. Também levar em consideração que, querendo ou não, acabou se tornando um filme evento, um filme de multiverso, um filme de participação especial. Nesse quesito acaba decepcionando, e nesse final, mesmo improvisado, né, pra mudar de não ser mais planejamento do Ramada, botaram essa porra de piadinha com o Batman do George Clooney. E é triste, porque dá um gosto amargo do caralho. Esse DCU construído desde o Man of Steel até aqui, que beleza, teve um monte de contratempo, mudança de direção, mudança de diretoria, rumo, história, filme sendo mudado, reagendado, cancelado, história, falou de tudo. Mas ainda assim, aos trancos e barrancos, eu amo esse universo do DCU, amo a maioria desses personagens, os designs, atores escalados, não todos, mas a maioria foi um casting maravilhoso, design, estética, CGI, trilha sonora, a maioria deles, tudo era um negócio que me despertava um carinho, tanto que pra mim, desse DCU, só tinha filmes, sei lá, mais ou menos como Man of Steel, aquela versão de 2017 que a gente não deixa de desconsiderar, finge que não existiu, e o Esquadrão Suicida lá de 2016, que é realmente tenebroso. Até então, pra mim era tudo filme bom pra cima. E aqui, querendo ou não, acaba sustentando sim um filme bom, mas eu também já imaginava que não ia ser nem um top 3 de Snyder Cut, Batman vs pra mim, Esquadrão Suicida do James Gunn, mas acaba ficando ali no meio, sei lá, é legal, é bacana, junto com Mulher Maravilha primeiro, Aves de Rapina e primeiro Aquaman lá de 2018. Então ele tá ali no meio, ainda vou montar meu ranking posteriormente quando rever o filme e poder matutar ele com um pouco mais calma e maturidade, secar ele mais, pensar mais profundamente, porque realmente o filme é bom, consistente, então é legal, bacana, tem vários conceitos maravilhosos, mas CGI acaba no negócio, participação decepciona, não tem surpresa nenhuma, e essa cena final que deixa um gosto amargo do caralho, que, né, do DCU construído, pra chegar nessa reta final e ser o Batman George Clooney do Batman e Robin, que é um filme tenebroso, que, né, matou, né, é um lixo. É triste, tudo isso pra no final ser uma piada, sabe? Porque obviamente o James Gunn não ia escalar um novo Batman pro Brave the Bold já agora, tá ligado? Ele tá se focando no Superman. Então esse filme do Brave the Bold, puta, vai ser, sei lá, 2030, sei lá, chutando, né? Se der tudo certo ou der errado, sei lá, enfim. Mas, né? E daí vai ter essa pós-crédito super ultra mega também meio confusa com o Aquaman, do Jason Momoa, né, que o Jameson Momoa sempre apareceu no Instagram falando super feliz da vida com essa nova gestão do James Gunn. E ele ficava, cara, que ele vai ser o Lobo, ele vai continuar como Aquaman, vai ser os dois. E mudança de data do Aquaman, agora vai vir depois só em dezembro, no final desse ano. E, cara, não é.
Não é novo universo. Besouro Azul também, se não fizer dinheiro, não é o primeiro personagem desse novo DCU. Não vai ser. Se não fizer dinheiro, não vai ser. Se fizer dinheiro, até beleza. Ele vai forçar a barra, que antes era uma coisa bem isolada e tudo mais, mas vai isolar e o primeiro filme é o Superman Legacy. Mas se fizer dinheiro, o Besouro Azul acaba sendo incluído. Se não fizer, foda-se, também era DCEU. E deu errado, assim como os outros filmes que deu errado financeiramente. Deu lucro. E também esse Aquaman também que está sendo, né, malfadado nas sessões teste, tem todas as polêmicas lá envolvendo o Amber Heard da vida. E não sabe o que esperar, não tem trailer até agora. E a cena pós-crédito é mega confusa e é nessa nova linha temporal bugada do Flash, que tem o Batman George Clooney. E o resto a gente não sabe, né? Tem o Flash do DCEU, com conhecimento de tudo, maduro. É engraçado que realmente o Ezra Miller conseguiu transpassar esse Barry Allen maduro e uma personalidade diferente do Wally West, que às vezes é meio bugado porque nas animações, até quando às vezes não é o Wally West, acaba sendo Barry Allen, eles acabam incorporando a personalidade do Wally West, essa veia mais cômica e tudo mais leve. E acaba mostrando que ele sim é um personagem leve, mas tem a maturidade e passando essa veia bem Barry Allen. Então é triste. A cena dele saindo do barco com o Aquaman, caindo na água, falando. Seria boba, desnecessária e qualquer coisa, tá ligado? Só pra falar, lembrar a galerinha meio avisada ou desavisada que vai ter o filme do Aquaman 2 no final do ano. Mas não serve pra nada. Ele tá, vai recrutar a nova Liga da Justiça, vai relembrar a galera. Já foi diversos Batman e faz a piadinha que o Arthur sempre continua sendo fofinho, peludo e que gosta de bacon. Não chega a lugar nenhum, chega a lugar nenhum. DCEU, Worlds of DC, Snyderverse, o que seja, morreu e acabou. Acabou nesse The Flash e Aquaman é basicamente é um pós-festa, tá ligado? É fim de festa, clima de fim de festa e basicamente é só um apêndice, tá ligado? Mas o Aquaman vai ser também uma coisa que era pra ter sido antes, mas por algum 300 mil motivos aleatórios lá, vai sair depois e assim como esse Besouro Azul também. Então, é isso. Enfim, acabei gostando do filme, não me surpreendi muito ao mesmo tempo, mas certas coisas sim, outras coisas não. Acabei gostando dele, apesar de certas coisas deixar com gosto amargo, mas como o filme do Flash acaba funcionando, é legal, representa bem esse personagem, querendo ou não. E é legal que finalmente, depois de tanto tempo sem filme, e não tem filme do Flash solo, saiu. Não é tão solo, é um filme evento com participações especiais, mas enfim, acabou funcionando, mas nem tanto, não foi também super épico que poderia ter sido se fosse sei lá, um Flashpoint bem Flashpoint da vida. Mas legal, bacana, gostei, achei ótimo até. E ficou aí na média de Mulher Maravilha, primeiro Aquaman, a Japina. Tá tudo meio no meio, eu ainda vou decidir a ordem mais ou menos depois. É isso, gostei do filme. Deixa suas opiniões nos comentários, vamos dissecar outras coisas que possa ter esquecido. Deve ter dado um vídeo longo pra caralho, que deve estar editando. Saí do trabalho quarta-feira, fui pro cinema. Tô aqui gravando. Quarta-feira é pré-estreia. Tô editando esse vídeo o mais rápido possível. Então me ajuda aí, flutua lá, compartilhe, inscreva-se. Tem vários outros tipos de conteúdo aqui no canal. Tem edits, me acompanha também no Instagram, me segue lá, me ajuda lá. Que o Shadowban da vida me ajuda. E é isso. Vamos comentar mais e vou só esperar pra ver mais esses novos filmes da DC que saem por aí. E eu sei que não pode comparar, mas não chega à altura, não é o melhor filme do ano, igual sempre ficava sendo ventilado pelo David Zaslav, que é o presidente, né? Então ele vai falar isso, obviamente. James Gunn também vai falar isso, que é o filme favorito dele, porque ele não vai falar que é o Guardiões 3, porque ia ser muito egocentrismo, ninguém ia se convencer. Mas também, querendo ou não dá pra convencer muito porque ele é o presidente da DC Studio, então, né, no filme que tá na gestão, saindo pela gestão dele, você acha que é óbvio que ele vai falar que é o filme favorito dele, que é o melhor do ano. Mas enfim, foi isso. Vamos esperar pra ver, mas, tipo, realmente, Shazam 2 foi bem bacana, tem esse Flash que acho que ficou acima, é legal, bacana, consistente, bacana, ótimo. Mas, né, tem o Guardiões 3 acaba querendo sendo não me fisgado bem emocionalmente, foi bem legal, foi uma surpresa porque eu não estava esperando. Também,
questão de adiamento, mudança de história, acabou funcionando de uma forma mais redondinha. E através do Aranhaverso nem se compara. Até porque não é a mesma pressão de um live action, não é o mesmo tipo de coisa, é uma continuação de um filme só. Flash acaba lidando com o universo multiverso, envolvendo todo o legado da Warner com a DC, então envolve mil outras coisas, e pressão, gravação, regravação, mudança de rumo, diretores, roteiros, e tem outras mil coisas, bagunça generalizada. Através do Aranhaverso, né, foi um projeto de paixão lá dos caras, consistente, os caras, né, fazendo tudo organizadinho, com tempo, com carinho. É um filme redondinho, perfeitinho. É isso, entendeu? Então, pelo menos o meu ranking que eu tô sentindo até agora do ano é através do Aranhaverso, Guardiões 3, The Flash, Shazam, Fúria dos Deuses. Eu não imaginaria que eu estaria falando essas coisas, porque eu sou um decenalta na veia, sabe? Então, parece que esse ano vai ser... Se não tiver uma super ultra mega reviravolta com esse Besouro Azul e Aquaman 2, infelizmente esse ano não vai ser filme meio que da Marvel e da Sony. Dos melhores. Não que esses filmes sejam ruins, obviamente deixando claro. Eu amei, eu adorei The Flash e Shazam Fúria dos Deuses, mas querendo ou não, os outros acabam ficando meio acima. E eu ressalto que ainda dói falar isso porque eu sou um decenalta de coração, de sangue, de tudo. Então, é isso. Enfim, é isso. Vamos despedir, né? Porque o vídeo tá longo pra caralho. Até a polícia, SAMU, já tá vindo aqui me resgatar porque eu já perdi a voz. Então é isso. Curta o like, compartilhe, inscreva-se e vida longa e próspera.